Oi, gente! Hoje eu vim fazer um vídeo um pouco diferente do que tem aqui no canal, mas eu queria abrir o coração mesmo. Eu tenho a sensação de que no YouTube a gente consegue contar as coisas com mais detalhe, um vídeo um pouco mais longo do que no Instagram. Apesar de eu já ter falado várias vezes sobre isso lá no Instagram, eu acho que eu nunca contei com detalhes mesmo. Então, pra quem não sabe, eu me casei e vim morar aqui na França. Eu me casei com um francês, a gente namorou à distância durante 5 anos, eu no Brasil, ele aqui. Nós decidimos, nos casar e também tomamos a decisão juntos de que eu viria pra cá ao invés dele ir pra lá. A minha vida mudou completamente quando eu mudei de país. Muito internamente eu mudei, eu passei por muita coisa e eu sinto até um crescimento espiritual, assim, desde que eu vim pra cá. O meu último ano no Brasil foi um ano, assim, muito louco. Eu sempre cresci na igreja, trabalhando na igreja, eu sempre fazia muitas coisas, assim, sempre fui muito ativa. Além disso, passei por 5 anos de faculdade de Direito, que não é fácil, que foi, assim, uma loucura. E o último ano era a minha entrega do TCC, era o ano do meu casamento, era o ano em que eu mudaria de país. Tinha a OAB também, que eu tirei no último ano. Então, emocionalmente era bastante coisa, mas eu não tive nenhuma crise, nada. Eu nem sabia até então que eu sofria de ansiedade. Eu passei por isso, me casei, consegui tudo e vim. Eu sabia que minha vida ia mudar completamente, mas eu não imaginava o processo que eu passaria por conta de ter vindo. No Brasil, eu já tinha me planejado, meu objetivo sempre foi exercer a advocacia aqui. Comecei a pesquisar com pouca informação que tinha na internet, mas eu comecei a pesquisar como eu faria, conversei com outros advogados, então eu fui planejando, assim, preparando tudo para que isso acontecesse, mas as coisas não acontecem sempre como a gente imagina, como a gente planeja, né? Quando eu cheguei, eu estava muito feliz, é aquela coisa de você mudar de país, tá vivendo um sonho. Eu tava muito eufórica. Só que isso com o tempo vai passando, né? Você começa a ter a sua rotina. Eu sempre tive em mente, conforme meu planejamento, de que o primeiro ano eu não faria algo na minha área. Porque quando eu vim pra cá, eu entendia o francês, eu estudei francês no Brasil, mas eu tinha uma base só, eu não falava muito bem. Então eu falei, eu preciso trabalhar em alguma coisa que me dê a oportunidade de falar francês, sabe? Depois eu começo a entrar na minha área, porque aí eu me sinto até mais qualificada pra isso. Então eu trabalhei 2 semanas como babá pra estar num lugar de uma pessoa, né? Substituir uma pessoa. Depois eu fiquei totalmente sem emprego, assim. Eu não achava oportunidade, porque é difícil quando a gente não fala a língua. Eu não tinha segurança nenhuma pra falar, assim. Não falava nada. Alguns meses foram se passando e eu sempre naqueles pensamentos, assim, que eu tinha de tipo, como eu vou conseguir se eu não tenho oportunidade aqui? Eu não consigo. E se não der certo? E se eu nunca conseguir? Se eu não consigo entrar em uma área, como que eu vou conseguir entrar na área jurídica, que a gente precisa de um francês muito mais rebuscado? Como? E se não der certo? E se tudo for por água abaixo? E se não foi uma boa decisão eu ter vindo pra França? Então tudo isso passava pela minha cabeça. E eu percebi que eu comecei a projetar a minha vida pro futuro. Eu só seria feliz quando eu estivesse no cargo que eu queria, fazendo o que eu queria dentro da minha área. Eu percebi que aquilo começava a gerar algo dentro de mim, eu não ficava confortável. Cada vez que eu pensava isso, eu me sentia mal mesmo. Foram 4 meses assim, e depois de 4 meses eu consegui encontrar um trabalho aqui em um fast food, né? E isso assim, nossa, eu voltei a respirar de novo, porque o financeiro ia melhorar, eu ia ser útil, sabe? E ia aprender o francês, como eu falei. Por mais que 4 meses hoje pra mim pareça rápido, na época foi difícil já. Eu já comecei a sofrer nessa época, porque eu me sentia inútil, assim, eu não fazia nada dos meus dias, eu não conseguia, eu só procurava trabalho e eu não conseguia sair de casa, eu tinha medo de sair de casa, porque eu não falava francês. E lembra que no último ano no Brasil, eu falei, né, que eu tava fazendo muita coisa? Na verdade, eu tive esse impacto, assim, de passar por um ano em que eu fiz muita coisa e de repente chegar aqui e não fazer mais nada. Quando eu digo nada, assim, eu estudava francês por minha conta, mas é muito difícil você ver a evolução de vida mesmo acontecendo, sabe? Então, quando eu encontrei esse emprego, eu fiquei muito feliz. Foi uma super oportunidade, acredito que dada por Deus mesmo, no momento certo. Comecei a trabalhar no fast food, aprendi muita coisa ali.
muita coisa. Aprendi principalmente a falar francês, a me relacionar e a parar de ter medo, né? Ali eu comecei a ter menos medo de falar com as pessoas. Não acabou totalmente, mas ali eu já percebi que eu conseguia me comunicar o mínimo que fosse, mesmo que eu estivesse falando errado, mas eu conseguia me comunicar. E esse ano foi muito bom pra mim. Eu fiquei 1 ano lá. Só que depois, no final, eu comecei a ter alguns problemas ali dentro. Eu precisei sair dali. Eu não aguentava mais. Eu sentia que o meu tempo de aprendizado, do porquê eu entrei ali, né? O motivo tinha acabado e eu precisava sair daquele lugar. Só que, mais uma vez, eu não tinha perspectiva nenhuma do que eu faria e eu ainda não sabia como que eu iria entrar na minha área de jurídica aqui na França. Isso começou mais uma vez a me deixar impaciente, só que eu comecei a ter alguns sintomas de ansiedade. Foi ali que eu descobri. Quando eu pensava sobre o meu futuro, era muita preocupação. Eu não conseguia me ver em paz, eu não conseguia ver o que eu tinha planejado acontecendo. Eu comecei a perder o controle das coisas. Isso me deixou muito mal, até que um dia eu fiz uma crise de ansiedade. E aqui, em casa, foi muito estranho, assim, porque até então eu nunca tinha ouvido falar sobre isso, eu nunca tinha passado por isso. E eu lembro que teve um dia que eu acordei e eu não tinha como sair da cama. Assim, eu não conseguia sair da minha cama. Eu lembro que eu acordei e eu já comecei a ter aquelas preocupações sobre o futuro. Eu simplesmente não consegui sair da cama. Eu não consegui sair da cama pra comer. Eu não fiz nada, assim. Mas quando eu digo nada, eu só fiquei chorando. Eu não conseguia mexer no celular, eu não conseguia fazer nada. Eu passei o dia inteiro paralisada na minha cama. E eu lembro que eu tinha vários pensamentos, assim, sobre... Nossa, se eu sair daqui, alguma coisa vai dar errado. Porque eu projetava tantas coisas erradas pro meu futuro. Eu sempre ficava pensando, não, eu não vou conseguir, né? Não tá dando certo. O que vai ser do meu futuro? E se der errado? E eu percebi que gerou isso. E ali, naquele momento, eu pensava, eu não posso sair da minha cama porque alguma coisa pode dar errado. Eu tava com fome e eu pensava, eu não posso ir na cozinha porque se eu sair daqui, alguma coisa vai dar errado. E isso, o Ernesto não sabia que tava acontecendo comigo. Eu não falei pra ninguém, ninguém sabia. A única coisa que aconteceu foi que quando ele chegou em casa, ele se deparou com a situação de que eu estava exatamente do mesmo jeito que ele me encontrou quando ele saiu de casa pela manhã. Ele ficou, assim, desesperado, né? Não entendeu o que estava acontecendo. E aí, depois nós conseguimos conversar, eu consegui me abrir com ele. Até então eu não entendi o que tinha acontecido, mas a gente conversou e aquilo me aliviou de ter conversado com ele. Na verdade, eu acabei de lembrar aqui que a minha primeira crise foi em 2018. Foi no primeiro ano, né, que eu estava aqui. Assim que eu cheguei, e foi naqueles primeiros meses ali que eu estava ociosa, não tinha nenhuma perspectiva sobre o futuro e não sabia o que ia fazer. Eu ainda não tinha encontrado o trabalho, tá? Essa primeira crise foi nesse tempo. Eu consegui encontrar o trabalho, até que aconteceu essa vontade de sair. Foi aí que eu comecei a me deparar de novo com ansiedade, sem perspectiva do futuro de novo, porque a minha cabeça, né, a minha mentalidade ainda não tinha sido tratada. Eu, durante esse 1 ano nesse fast food, eu estava bem, relativamente, assim, no sentido de não ter mais crises, só que eu não sabia que estava guardado aquele sentimento ali dentro de mim ainda. Então veio a minha segunda crise, e aí foi uma crise de ansiedade mesmo, porque eu entendi depois, eu fui diagnosticada, né? A primeira foi uma crise de pânico, né? E essa segunda vez que eu tive uma crise foi ansiedade mesmo. Eu estava aqui em casa, bem triste, assim, eu queria sair do trabalho que eu estava, só que mais uma vez sem perspectiva do futuro, sem expectativas boas sobre o futuro, com muita preocupação. De novo, colocando a minha felicidade no futuro, eu só estaria bem quando algo acontecesse. Eu estava orando sobre isso. Isso me fez até entender ali, naquele momento que eu estava orando e tive a crise, eu perdi, assim, um preconceito de que muita gente acha que ansiedade tem a ver com falta de espiritualidade, sabe? E eu tive a minha crise num momento de oração. Eu estava justamente entregando meu coração para Deus e de repente eu comecei a tremer, meu coração começou a palpitar muito, 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 de uma forma que eu nunca tinha visto. E comecei a tremer muito e meus dedos começaram a envergar, assim, ficar duro e meu coração não parava de acelerar. Eu estava sozinha em casa e eu não sabia o que fazer, porque... Gente, quem passou por crise de ansiedade sabe o quanto que é horrível, assim, você não sabe o que fazer, porque você só quer que seu coração pare de palpitar, sabe? Porque você fala, gente, eu vou ter um ataque aqui com o meu coração assim batendo tão forte. Eu lembro que chegou um momento que eu consegui sair da minha cadeira
e fui deitar no sofá, porque eu pensei assim, eu preciso deitar pra me acalmar. Fui, consegui deitar, continuei orando assim, só que ao mesmo tempo é aquele turbilhão de coisas que passam na sua cabeça, você não sabe o que tá acontecendo. E aí eu consegui ir me acalmando. Hoje eu percebo, né, que eu falei sobre ansiedade e falta de espiritualidade. Hoje eu percebo que quando eu estava orando ali, eu tava falando as minhas preocupações pra Deus, mas eu não estava entregando de verdade, sabe? E eu acredito que isso é como se eu estivesse pensando tudo aquilo de novo, e foi o que gerou a crise. Quando o Ernesto chegou do trabalho de novo, eu contei pra ele o que tinha acontecido. Fazia pouco tempo que tinha acontecido, então ele ainda me pegou assim... Eu tava com muito medo, eu nunca tinha visto isso. E aí ele falou, não, vamos pro hospital, ver se tá tudo bem com o seu coração, né? Sei lá, a gente... Nem eu, nem ele nunca tinha passado por isso, a gente não sabia o que tinha acontecido. E aí, chegando no hospital, eu tive, assim... Eu acredito mesmo que foi um anjo, assim, preparado por Deus, que foi a médica que me atendeu. Ela foi... Era no pronto-socorro, sabe? Era uma médica generalista, mas ela foi muito atenciosa comigo. Ela tava ali pra me escutar. E eu nunca imaginei que eu ia passar por isso aqui, assim, que eu encontraria uma médica tão ouvinte, sabe? Porque eu estava ali no pronto-socorro, eu não imaginava que eu ia ter uma médica que iria me escutar, que ia parar o que ela tava fazendo pra me escutar. Eu achei que talvez ela fosse me encaminhar pra psicólogo, enfim. Mas ela ali naquele momento, ela parou, me escutou, ela me deu até um atestado, né, de trabalho, assim, pra eu parar durante uma semana, ficar longe de tudo, e foi muito bom. E durante essa semana eu comecei a pensar, não, tá bom, eu preciso fazer algo, voltar pro meu plano original de entrar na minha área, talvez seja o momento mesmo de sair ali do fast food e fazer o que eu quero fazer. Então eu comecei a postular em várias faculdades, né, pra poder entrar, e continuei a vida, continuei no fast food ali, assim, na marra, né, e fui indo. E aí, gente, assim, foi por Deus, teve uma reviravolta, assim, na minha vida. E no trabalho do Ernesto, a secretária do trabalho dele ali, né, precisou fazer uma cirurgia e eles precisavam encontrar alguém ali que fosse substituir essa secretária durante algum tempo, eram 4 meses. O Ernesto comentou comigo, eu falei, Ernesto, fala de mim. Porque mesmo que seja só 4 meses, mesmo que não seja um emprego certo como eu tinha no fast food, que não poderia ser demitida assim sem falta grave, que, sabe, era algo muito certo, mas eu falei, eu só quero sair dali. Deu certo, a pessoa, o chefe, né, do Ernesto ligou pra mim no outro dia, falando, ó, você pode vir e tal, a gente quer só conversar com você, te conhecer e vem. E aí eu deixei tudo, fast food, eu conversei com o meu antigo patrão sobre essa oportunidade, falei pra ele que eu ia pedir demissão e que eu não poderia dar o aviso prévio, que seria assim, e ele concordou comigo, ele entendeu e saí, gente, de um dia pro outro, tava em outro lugar, trabalhando em outro lugar, com um ambiente completamente diferente. Foi muito bom esse tempo que eu trabalhei como secretária ali, substituta. O meu francês melhorou porque o ambiente era diferente, né? Agora eu não tava atendendo mais os clientes ali de um fast food, já era um ambiente de escritório, onde as pessoas falam um francês um pouco mais rebuscado, foi o que eu senti. Só que ainda tinha algumas faculdades que eu tinha postulado, que eu tava esperando resposta, e não sabia o que ia acontecer. E ali eu comecei a entregar nas mãos de Deus. Deus já estava trabalhando comigo há um tempo, né? E eu lembro de uma oração que eu fiz pra Deus, que eu falei assim, Senhor, quer saber? Eu tenho que entregar de verdade, né? Então, quer saber? Se a sua vontade pra minha vida nem for na área de direito, tipo assim, se esse era um sonho da minha cabeça, que nem era o que você queria pra minha vida, eu estou disposta a abrir mão de tudo da minha carreira, de tudo o que eu decidi até agora, porque talvez tenha sido uma decisão errada da minha cabeça, que, enfim, não sei, eu não estava entendendo esse processo na hora, mas eu falei, é teu, sabe? Eu cansei de lutar, sabe? Cansei de tentar fazer a minha vontade, de ficar lutando com as minhas forças, de ficar tentando voltar ao meu plano original e não conseguir. Então, eu tô entendendo que eu não tenho controle de nada. E se você me disser, não, eu quero que você siga completamente diferente do que você imaginou, eu tô disposta a viver isso. E assim, gente, eu acho que essa oração foi a oração mais sincera da minha vida, assim. Eu estava mesmo disposta a largar tudo. Eu já tava na cabeça, eu vou largar tudo. Foi aí que eu tive uma resposta positiva
no mestrado, que eu fui aceita, né, em uma faculdade. E, gente, esse mestrado era um mestrado que eu queria muito fazer. É uma área que eu não sabia tudo o que eu iria aprender ali e que eu iria passar durante esse mestrado, mas que eu fiquei muito contente de saber que eu tinha entrado naquela universidade. Gente, as aulas começaram exatamente uma semana depois que acabou o meu contrato de secretária substituta ali na empresa que o Ernesto trabalhava. Então, foi assim, sabe quando a conta de Deus tá certinha, assim? Eu nem imaginava que ia ser tão certinho, mas assim, eu tive uma semana de férias pra depois já começar a estudar. E aí eu entrei no primeiro ano do mestrado, eu achei que seria como na faculdade, só que foi muito difícil. Eu não imaginava que ia ser tão difícil. Eu lembro que a minha primeira semana na faculdade, quando eu cheguei, eu não entendia nada que os professores falavam. E olha que eu já tava falando bem francês, eu já conseguia me comunicar, mas mais uma vez, eu entrei na faculdade, né, no mestrado de Direito, o francês é mais rebuscado ainda. A forma como os professores falam é mais rebuscada ainda, é mais formal. Então, eu comecei a não entender nada que estava acontecendo ali. Eu achava muito rápido, eu não conseguia pegar. Eu entrei em um mestrado, não em uma graduação. Então, tinha muita coisa que os alunos ali, eu percebi que eles já sabiam e eu não. Então, a forma de fazer uma prova aqui na França, que é completamente diferente do Brasil, uma dissertação que eu aprendi a fazer no Brasil, aqui é diferente. Totalmente assim, tudo que eu sabia sobre estudar, eu tive que reaprender aqui. E o meu método de estudar e tudo, então o primeiro ano foi bem difícil, eu lutei muito, assim, tive que aprender na raça, eu comprei livros sobre a metodologia aqui na França, coisa que a galera aprende no primeiro ano de graduação aqui. Eu estava no mestrado, eu já tinha que mostrar conhecimento e ao mesmo tempo conseguir lidar com a metodologia, que aqui é muito importante, pesquisa, tudo isso, assim, muita coisa acontecendo e eu ali sozinha. Sofrendo, viu? Chorava, mas certa do que eu tinha que fazer, do que eu queria fazer. Pra mim foi uma resposta também de Deus, porque eu entreguei e aí a resposta da faculdade, né, de que eu fui aceita saiu, então eu entendi que era pra eu guiar minha carreira ali mesmo, que era isso que Deus tinha pra mim. Fui passando esse ano de mestrado, assim, com muito sufoco. E aí depois teria o segundo e último ano do mestrado. Só que aqui, na época, que foi ano passado, eu teria que postular de novo. Quando eu digo postular, eu teria que passar por entrevista, enviar todos os meus documentos com as minhas notas, com tudo que eu já tinha feito na faculdade. Eles analisam o comportamento, né, do aluno em si, se é um bom aluno, se é uma pessoa estudiosa, as notas, se tem trabalho associativo junto, eles analisam várias coisas assim. Você envia um currículo mesmo para entrar no mestrado e passa por entrevista como se fosse um trabalho, e eu fiquei com muito medo de passar por os sentimentos que eu passei no primeiro ano, porque o primeiro ano foi bem difícil. Eu lembro de comentar isso com o Ernesto, na minha cabeça faz muito sentido eu continuar mais um ano, eu tentar, né, tentar ser aceita mais uma vez, porque a ordem das coisas, né? Eu acabei o primeiro ano, só que não tá completo o mestrado se eu não fizesse o segundo ano, então o diploma mesmo vinha a partir do segundo ano. Então eu teria que fazer esse segundo ano, só que emocionalmente eu estava assim, destruída, eu não estava bem, foi muita coisa, eu não tinha tratado isso até então. Foi aí que o Ernesto falou pra mim, não, postula, porque o não você já tem, né? Se for um não, ok, você começa a trabalhar aí, dá os seus pulos, mas tenta, né? Tenta. E aí eu falei, tá bom, eu vou tentar, e ao mesmo tempo eu decidi começar uma terapia, né? E começar a tratar esse emocional dentro de mim, porque eu via que alguma coisa estava fora do lugar, estava desequilibrado, eu dava muita importância para uma coisa que emocionalmente, se eu tivesse bem, eu talvez não reagiria daquele jeito. Então, por mais que eu não tivesse tido crises, eu percebia que tava vindo mais uma, sabe? Eu percebia que eu tava de novo ficando muito ansiosa e eu não queria passar por aquilo de novo. Então eu comecei a terapia e foi um momento muito bom, foi muito bom, muito bom. O tempo que eu fiz de terapia,
solucionou várias questões na minha cabeça. Eu entendi de onde que isso vinha, de que não vinha de agora, né, que vinha de muito antes, e assim, foi muito bom. Eu consegui entrar no segundo ano do mestrado, eu consegui um contrato de alternância, né, um contrato para trabalhar e estudar ao mesmo tempo aqui, que era também um requisito para entrar no mestrado. E assim, esse contrato foi no Instituto Pasteur, aqui na França, que é uma fundação reconhecida mundialmente. Era algo que eu não esperava, que foi também preparado por Deus. Foi uma experiência incrível ali de um ano, né? Que enquanto você tá fazendo o segundo ano do mestrado. O segundo ano do mestrado foi difícil? Foi. Foi muito estressante, assim, no sentido de que a gente tinha que lidar com muita coisa. Era muito trabalho, era muita pesquisa e tinha o trabalho, né, que eu tinha normalmente, assim, com alternância. Mas foi um ano muito mais equilibrado emocionalmente. Deus me ensinou tanto, 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 tanto nesse tempo, assim, nos 2 anos de mestrado, com a terapia, tudo. Deus me ensinou tanto, Ele me ensinou sobre viver o hoje. Desde criança, eu sempre aprendi a olhar para o futuro, sobre planejar a longo prazo, a sonhar grande. Só que eu percebi que a minha visão estava completamente no futuro e foi isso que me fez mal. Então Deus foi me ensinando a olhar para hoje, sabe? De que a vida realmente é uma frase que eu sempre falo, a vida acontece hoje. Isso é o mais importante, que eu posso me planejar, eu posso ter sonhos, isso é muito importante, mas de que tudo o que eu posso fazer é hoje, sabe? O único momento que eu tenho é hoje, é agora, né? Eu nem sei se daqui a alguns minutos outra coisa vai acontecer. Eu não tenho controle disso. O futuro nem existe, né? É uma projeção que a gente faz. Quando a gente chegar lá nessa projeção, já vai ser o presente, não é mais o futuro. Tudo acontece hoje. Eu aprendi muito sobre isso. Isso virou, assim, algo que... muito forte, assim, porque essas experiências que eu tive foram muito fortes. E é algo até que quando eu converso com algumas pessoas e aconselho, eu percebo que é sempre o que chega, sabe? Como conversa, porque é como se eu estivesse transbordando isso agora. A minha mensagem de saber viver o hoje, né? O contentamento de hoje, né? De ser feliz com o que eu tenho hoje, por mais que eu sonhe em ter mais, em fazer mais, mas eu sei a minha identidade e isso não muda em qualquer fase da minha vida. E isso me gera contentamento pela minha identidade, por quem eu sou e não pelo que eu posso fazer, né? Então foi algo assim que, se eu falar sobre isso, eu vou ficar aqui mais 2 horas, mas assim, é algo que fluiu muito dentro de mim e que eu me sinto tratada, sabe? Eu sempre tô aprendendo sobre isso, mas eu acredito que aquela ferida já foi curada e de que agora eu continuo aprendendo pra cada vez mais saber lidar com isso, né? E eu acredito que até nesses momentos, assim, às vezes as nossas maiores feridas é o que Deus trata pra gente depois tratar outras pessoas, né? Que passaram por isso. Até por isso que eu tô contando isso aqui. E, enfim, quando eu fiz 25 anos, que é justamente o meu segundo ano do mestrado, foi um marco pra mim. Deus falou muito comigo nesse dia do meu aniversário. E muitas coisas aconteceram. Eu comecei um processo de coach que foi muito importante pra mim também, pra autoconhecimento. E eu comecei um processo de branding também, a minha marca no Instagram, né, pra minha marca pessoal. Eu ainda tava perdida com exatamente o que eu faria no meu Instagram. Comecei a ter algumas ideias. Eu sabia que eu tinha que estar ali também, que eu estaria aqui compartilhando, mas eu ainda não tinha uma direção muito certa, ou não tinha a estratégia certa, né, pra isso. E esse processo de branding também foi muito bom pra mim, pra chegar no que eu estou vivendo hoje. Depois do meu mestrado, entrega do TCC de novo, com o fim do contrato no Instituto Pasteur, eu cheguei onde eu estou hoje, que é a advocacia autônoma. Eu tô muito feliz, assim, com a fase que eu estou vivendo hoje. Ainda almejo muito mais, mas eu estou bem feliz com a fase que eu estou vivendo hoje. Eu acredito que é algo que Deus preparou também. É um projeto que eu achava que eu ia viver só daqui uns 5, 10 anos, sabe? Que eu sempre quis viver isso, mas eu achava que ia vir com muito mais tempo. E eu já estou vivendo hoje, sabe? Então, eu tô muito feliz. Hoje eu entendo que tudo que eu passei forjou meu caráter, me alicerçou, assim, em identidade, em saber realmente quem eu sou.
E foi crescimento, foi muito bom. Foi mesmo pra eu crescer. Eu acredito que pra viver o que eu tô vivendo hoje, se eu ainda estivesse com o meu emocional desequilibrado, eu não ia conseguir viver o que eu tô vivendo hoje, sabe? Seria completamente diferente, tenho certeza disso. Então é muito bom, eu olho pra trás, assim, né? E falo que bom que eu passei por isso. Não foi fácil, não foi fácil. Mas isso, que bom que eu passei do jeito que eu passei com Deus, sabe? Porque foi o que me abriu os olhos pra aprender durante esse tempo, pra entender tudo o que eu precisava reorganizar aqui dentro de mim. E é isso, eu tô muito contente hoje de estar trabalhando nessa área. Eu sempre pensei em prevenir, eu sempre fui uma pessoa de planejamento, né? De prevenir, de vir o antes, de cuidar do antes que aconteça o litígio. Eu percebi que o mestrado que eu fiz é perfeito pra isso, que eu estou exatamente onde eu deveria estar hoje, mas eu olho pro meu futuro com grandes expectativas, porque eu sei o Deus que eu sirvo e eu sei a minha cabecinha aqui o quanto eu sonho alto. Então, eu não vivo inconsequentemente, no sentido de que eu vivo só hoje, só por hoje e tal. Eu olho pro futuro, mas eu sei me contentar com o hoje, né? Ser feliz com o que eu tenho hoje. Essa ideia foi tão forte dentro de mim que eu comecei a empreender. Nasceu ideias, assim, pra empreender na minha cabeça. E só que isso é algo que eu ainda estou trabalhando, que ainda haverá um lançamento pra essa área, né? Que eu ainda não fiz. Mas quando tiver tudo certo, eu vou contar pra vocês. Vou mostrar, enfim. Então, além de tudo isso, eu ainda comecei a empreender e hoje tô fazendo advocacia com empreendedorismo, né? Sou dona do meu negócio e também tô conseguindo trabalhar como advogada. Se tem uma mensagem, assim, que eu queria passar com essa história toda, com esse vídeo todo, que deve ter ficado longo, é que se você tá passando por uma barra aí difícil, entrega, sabe? Entrega, porque muitas vezes a gente acha que tem o controle das coisas, que só porque a gente faz com a nossa força, com o nosso esforço, com a nossa inteligência, mesmo assim a gente não sabe o que pode acontecer e mesmo assim a gente não tem o controle das coisas. A Bíblia fala, né, que o homem faz planos, mas no final quem diz o que vai acontecer mesmo é Deus. Então eu aprendi que eu posso fazer planos, né? A Bíblia não tá anulando os planos do homem, sabe? Nesse versículo. Eu posso fazer planos, eu posso sonhar com o meu futuro, mas quando eu entendo que o controle está nas mãos de Deus, todas as preocupações em relação ao meu futuro desaparecem. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado, que a gente tenha se conhecido um pouco melhor. Se você gostou, compartilha, dê like no vídeo e me segue no Instagram também, porque eu tô sempre conversando mais sobre o meu dia a dia, mostrando meu dia a dia lá. Até o próximo vídeo.